Hoje a gente vai testar um monitor portátil da Arzopa, marcazinha que eu já conheço e até uso um monitor deles, hein? Inclusive tem até indicação de consumo deles, bem legal, né? E vem com um cartãozinho de garantia, você tem 30 dias para devolver de boa e 12 meses de garantia, mas escaneando aqui você vai conseguir 2 anos de garantia, bem legal, né? Um manualzinho. E ele vem com um bocado de cabo, esse aqui é um USB-C, mais curvadinho. Esse aqui são duas pontas USB-C normal, mas ele vem com essa conexãozinha para USB-A, só colocar aqui. Pronto, ele fica desse jeito assim. Um HDMI, só que ele é mini, olha só o tamanho dele. Esse que você conecta no monitor e o outro lado é normal para você conectar na placa de vídeo. E tá aqui a telinha portátil da Arzopa. É um monitor de 16 polegadas, ele é muito leve, são 780 gramas. E a ideia aqui não é ser um monitor bonitaço, é só ser algo leve, muito portátil e de boa qualidade. Aqui na parte esquerda do monitor, nós temos aqui a entrada HDMI, 2 USB-C aqui para a gente poder ligar o monitor, e mais aqui em cima nós temos alguns botões para regular ele, né? Por exemplo, aqui som, configurações. Do outro lado a gente não tem nada, só uns furinhos, e na parte de baixo a gente tem umas borrachinhas para poder segurar o monitor, para a gente não ficar arranhando aqui a parte de baixo dele, ele ficar bem apoiado sem deslizar também. E nessa parte de trás nós temos essa linha aqui que é um suportezinho dele. Olha só, ele levanta, aí a gente consegue apoiar ele na mesa e pronto, vira um suportezinho, dá para usar em pé também. Aí dá para usar ele apoiadinho assim, colocar ele em pé dessa forma. Dá para deixar ele mais retinho, usando assim de ponta cabeça, ou ele mais inclinadinho se você usar ele normal, fica inclinadinho assim. Bom, dá para usar que os cabos ficam bem aparentes, né? Eles vão ficar aqui na lateral, pelo menos esse aqui ainda é mais escondidinho. Eles não são muito longos, então são cabos mais curtinhos e que ficam bem aparentes aqui no monitor, né? Eles não escondem não. Se fosse na parte de trás, talvez desse para esconder, mas tudo bem. Ele liga aqui pela parte de cima e tá aqui o nosso querido Arzopa Full HD 144 Hz IPS de 16.1 polegadas. Bom, as coisas estão bem pequenininhas aqui porque ele está em 100%. O recomendado é jogar ele para 150, só que não fica tão bem definido, porque tem 150%, mas vai de seu gosto. Eu vou deixar em 150% por enquanto, para a gente poder fazer os testes aqui. Agora, o fato desse monitor ser IPS é muito legal, olha só, ele fica bonitão e é algo bem interessante para trabalho, né? Já ter um monitor IPS portátil, isso é bem legal para a maioria das pessoas que quer trabalhar e quer um monitorzinho extra, mas que não tem que ficar carregando um trambolho, por exemplo, por serviço, que já ajuda bastante. Eu tenho a impressão que as cores são um pouco mais fraquinhas do que eu estou acostumado. Elas parecem um pouco mais opacas, um pouco mais acinzentadas, mas isso é configurável e a gente ainda vai comparar com outros monitores. Olha só, mas sozinho assim, cara, monitor muito bonito para levar para o serviço. Deixar um painelzinho em pé ali, muito legal, hein? Muito bonitinho esse painel IPS. Vamos agora para o menu dele, a gente acessa aqui pela lateral e é um menu bem simples, olha só. Aqui a gente tem para mexer aqui no brilho, contraste, economia, DCR, sharpness. Temos ajustes aqui para as cores, temos temperatura das cores, a gente pode mexer aqui em sRGB, warm, a gente pode deixando assim, eu vou deixar no sRGB, padrãozinho que já vem. Aqui os ajustes do menu em si, linguagem, tarará. Aqui nós temos o HDR, olha só, aí a gente tem esse 2084 esquisitão, que fica as cores bem estranhas, né? E esse automático que não muda muito pro desligado. Então vou deixar desligado por enquanto. E aqui a gente tem ajuste de azul, o cabo que leva conectado, volume e para mutar. E basicamente isso, é um menu muito simples, a gente não tem nenhuma aquelas configurações para jogos, não tem assistente de mira, não tem MBR, não tem overdrive, então é o básico. Poderia ser melhor? Com certeza, gosto de menus mais completos para deixar do jeito que eu quiser, mas fazer o que? Não é o que temos aqui, muito simples. Falando dos preços dele, atualmente ele está sendo vendido aqui pelo AliExpress por R$687, que sinceramente é bem caro para um monitor 144 Hz 16 polegadas IPS, mas ele tem o fator de ser portátil, né? Então acaba ficando um pouquinho mais caro mesmo. E ele é um produto com estoque no Brasil, então não tem mais imposto para você pagar. Vai ser esse valor aqui e acabou, não tem mais nada, beleza? Mas é óbvio, dá para pagar bem mais barato nele, né? Recentemente ele apareceu por 491 aqui no meu grupo de promoções, aqui no próprio AliExpress, loja oficial, cupomzinho, mas aqui você seguia a loja e ganhava um cupom, mais algumas moedas pelo aplicativo, R$491. Vai ficar bem mais interessante, né?
né? Um dos melhores preços dele recentes foi de R$450. Ele também tem outras versões, esse aqui, por exemplo, já é Quad HD 180 Hz, o Z3 FC, se vocês quiserem até trago o review dele. Ele não é tão mais caro, ó, R$565 na última promoção que teve dele, e 10 vezes sem juros. E várias outras versões, como esse A1S, que ele também é Full HD, R$280, bem mais baratinho. E tem esse Z1F, esse aqui é o Z1FC, e esse aqui que tá aparecendo é o Z1F, que é um pouquinho mais barato, é quase a mesma coisa, só que um pouco mais barato. O link dele vai estar na descrição, junto com o grupo de promoções, para você já pegar mais barato quando tiver alguma oferta. Vamos agora para o teste de vazamento de luz desse monitor, e lembrando que está aparecendo na tela não é exatamente o que eu enxergo, mas o que eu tô vendo aqui? Bom, aqui a gente tem uma tela bem acinzentada, né, que é o padrão de painel IPS. Infelizmente os pretos não são muito legais, mas mais padrão de painel IPS mesmo. As cores pelo menos são lindas, mas em vazamento de luz, eu estou chegando aqui na parte inferior do monitor. São pequeníssimos vazamentos, né, mas dá para perceber. Tem um pouquinhozinho aqui, aí um pouquinho aqui também, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. É pouco, mas dá para perceber sim. De resto não enxergo nada nas laterais, nem na parte de cima, nem na parte da esquerda assim. Tá tudo mais uniforme. Eu acho que o problema desse monitor é que ele tem bastante reflexo. A tela não tem um anti-reflexo muito interessante. Então, mesmo que seja tudo escuro, eu ainda consigo me enxergar ali na parte de trás. Isso é meio chatinho, mas em vazamento de luz, tá ok, não tá ruim não vou dar um 10, vou dar um 8, né? Porque dá pra enxergar vazamento de luz nas partes de baixo. Vamos agora pro teste de ghosting desse monitor. E o que eu tô enxergando aqui é olho nu. Lembrando, ele não tem um overdrive pra eu mexer, então é só um modo e é esse padrãozão que já vem. Muito bem feito, pelo menos a olho nu tem muito pouco ghosting. Eu não enxergo nada na parte de baixo, nem no meio, e um pequeno rastrinho na parte de cima. Olha só. É muito pouco rastro, né? Então o ghosting tá muito tranquilo aqui, olho nu, olha só. Pelo menos o olho nu tá bem legal, vou fazer o teste e mostrar aí pra vocês. E tá aqui o teste de ghosting dele. Só tem um modo, então vai ser rapidinho. Olha, ele me surpreendeu. Nas duas partes claras não dá pra ver ghosting, tá muito bom. E na parte escura tem só um pouquinho, o que é excelente para um monitor de 400 e poucos reais em ofertas. E Motion Blur também tá muito de boa, eles acertaram demais. Pelo preço, na minha opinião, ele merece um 10, foi muito bem. E esse monitor também tem áudio integrado. No caso, tá aqui com o áudio do YouTube no máximo. O som do Windows também está no máximo. E o som do monitor também está no máximo pelas configurações. E vamos dar uma olhada agora na qualidade desse som e a altura dele, né? Na frente, temperado. Esse gabinete ele vem com 3 fãs, duas aqui embaixo que puxam o ar, jogam pra cima aqui pra dentro do gabinete, e essa aqui traseira que vai pegar o ar de dentro e jogar lá pra fora. Acho que o meu primeiro ponto de reclamação é que elas podiam ser pretas, hein? Mas é questão de gosto, eu prefiro. Assim, o som não é lá essas coisas, né? É um som meio baixo, não é um som muito alto. Inclusive eu joguei até com o som do monitor e não dá pra ouvir muito bem, assim. Dá pra ouvir, né? Tranquilamente, mas não é muito alto. Ele tá tudo no máximo aqui e continua baixo. Dê pra ouvir tranquilamente, mas se tiver ruído, se tiver muito barulho, mais gente querendo ouvir, um pouco de distância, aí talvez não fique tão interessante. Então, tem som integrado, mas mais ou menos, não é muito alto não. Comparando agora o LG Ultra Gear do lado de cá, obviamente, e aqui o Arzopa Z1FC. Claro, não é uma simples comparação, as especificações são diferentes, preços são diferentes, mas eu quero comparar a questão das cores aqui pra gente ver como que ele tá. E à primeira vista, cara, tá bem parecido. O LG Ultra Gear tem mais brilho, tem 350 contra 300, então óbvio que as cores vão estar um pouco mais fortes por questão de brilho. Aqui parece que tá um pouco fraquinho, né? Olhando assim de novo. Acho que a gente tem a mesma perspectiva aqui. As cores um pouco mais fracas ali no Arzopa, mas não é muita coisa. Lembrando, as cores são configuráveis, você pode mexer do seu jeito, deixar do jeito que você quiser. E fica um pouco mais perceptível nesse aqui. Tá parecido, ainda tá muito legal, mas a gente tem cores um pouco mais clarinhas aqui, algo um pouco mais acinzentado, ou algo um pouco mais fraco, mas, cara, continua muito bonito, eu gostei bastante. Quando a gente compara as cores assim, a gente consegue já perceber uma diferença maior, né? A gente tem um branco bem mais claro aqui, e ali um pouco mais escuro. Muito também pela questão do brilho, tem 350 de brilho contra 300, aí dá essa diferença mesmo. Mas aqui a gente tem uma tela bem mais clara, e ali já tá mais escurinho. A gente olha por cima, o LG Ultra Gear continua bem branquinho, e eles dão uma amareladinha. Aqui no preto dos dois, e vem o comentário que eu já tinha feito antes. Esse monitor tem um reflexo mais aparente, né? Dá pra ver bastante coisa refletida
refletir nele, né? Olha ali, a minha mão mexendo ali atrás, refletindo bem. Mas em questão de preto, desse jeito que tá, ali nós temos um preto mais escuro, só que a questão do reflexo acaba dando uma boa atrapalhada nele, e aí o preto acaba ficando meio claro, muito por causa do reflexo dele. Agora, aqui no vermelho, eu já tenho uma diferença bem interessante, né? Mais arrosadinho, aqui um laranja, né? Aquele vermelho mais forte. E aí deu uma diferença bem grande nas cores. Aqui sim tem uma diferença bem perceptível. Mesma coisa pro verde, olha só, a diferença bem notável, um verde muito mais forte, ali algo mais fraquinho. Então, em cores que ele entrega na realidade, ele se distancia bem do que é um LG Ultra Gear, que ele tem cores realmente muito próximas à realidade, né? O motor que já vem calibrado de fábrica. E mesma coisa a gente repete no azul. Talvez na câmera não dê pra perceber tanto, mas é a mesma ideia que aconteceu no verde, tá acontecendo aqui no azul. Então, em cores, não me agradou tanto em comparação ao LG Ultra Gear. Eu acho que os outros pontos ele é muito mais interessante, e nas cores ele já ficou mais distante. Ele tem menos brilho, tem cores inferiores, mas óbvio, ele é um motor bem mais baratinho. Mas será que dá pra recomendar? Bom, ele tem uma proposta diferente dos outros, então a gente precisa olhar diferente pra ele. A construção dele é bem simples, não tem os furos para o braço articulado, e nem faz sentido ter, né? Ele é portátil, e é bem fininho e leve, o que é ótimo pra levar por aí. E tem essa perninha que ajuda demais pra deixar ele em pé, apoiando em qualquer lugar. Simples, mas bem feito. O som dele é bem ok, é legal que tenha um quebra-galho interessante, mas não espere nada absurdo. Ele já tem 144 Hz, é bem legal para quando você quiser jogar um FPS, e a melhor coisa dele, o ghosting e motion blur, acertaram demais nisso. Tá praticamente imperceptível o ghosting dele, e motion blur tranquilo demais, nisso mandaram muito bem. Mas tiveram umas coisinhas mais ou menos. É legal que ele tem um painel IPS, é um ponto muito interessante, mas ele tem bastante reflexo, dependendo do lugar onde você estiver, atrapalha demais para enxergar, e as cores não são tão boas. Ele já tem 300 de brilho, o que é legal, mas as cores são mais fraquinhas, deu para ver em comparação. Dá para configurar, mas mesmo assim ainda fica um pouco mais fraco. E o vazamento de luz tem um pouquinho, uns pontinhos de vazamento na parte inferior. Então eu gostei do monitor, por ele ter uma proposta diferente. Se você for usar em casa como principal, pega um monitor normal, R$500 tem opções interessantes de monitor 24 polegadas. Mas se precisar de um portátil assim, ou até usar ele embaixo, como eu tô usando ele agora, é bem interessante, já que ele é muito móvel e não pega tanto espaço. Eu não pagaria os R$700 que ele fica, mas as promoções de 500 para baixo, eu acho que fica bem interessante, e como uma proposta muito boa. Em geral é isso, espero que tenha gostado, comenta o que achou, Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau.